Olá pessoal, vamos dar início a essa aula de Química Orgânica dos terceiros anos. Então vamos ao que será proposto nessa aula. Então o objetivo é reconhecer as funções orgânicas e saber escrever as fórmulas moleculares, né, que são os objetivos que devemos ter após essa aula. Então a função orgânica é uma parte específica da molécula que caracteriza a família de um composto orgânico. Então, se uma molécula tiver tal função orgânica, ela será descrita por uma família de compostos orgânicos. E fórmula molecular é a menor representação entre os átomos, menor relação de números inteiros de átomos que existem em uma molécula. Antes disso, é preciso saber o que é valência. Então, valência são os elétrons mais externos, a sua quantidade. Os elétrons que estão nas camadas mais externas. Então, esses elétrons dá para se saber quantos elétrons eu tenho na camada externa. Eu saberei quantas ligações esse átomo pode fazer. Por exemplo, o hidrogênio ele tem um elétron de valência, então quer dizer que ele precisa ganhar só mais um para completar a sua camada, já que ele é muito pequeno, ele só precisa ter 2 elétrons na sua camada, na última camada, para se ter estabilidade. Já o hélio já possui os 2, né? Então é por isso que o hélio é pouco reativo relacionado ao hidrogênio. O carbono possui 4 elétrons de valência, necessariamente precisando de 4 outros mais para se completar a sua valência, ou seja, o carbono faz 4 ligações covalentes. O oxigênio precisa de mais 2, então quer dizer que o oxigênio faz 2 ligações para completar o octeto, e o nitrogênio 3 ligações, já que possuem 5. Essa é a regrinha de completar 2 e 8, é chamada regra dubleto e octeto. Então vamos para as funções orgânicas. Então, primeiro começamos com os hidrocarbonetos, não é? Carbono são as funções orgânicas que só tem carbono e hidrogênio. Os alcanos, eles possuem a quantidade de hidrogênio 2 vezes a quantidade de carbonos mais 2. Os alcenos possuem 2 vezes a quantidade de carbonos. E os alcinos possuem 2 vezes menos 2 quantidade de hidrogênio relacionada à quantidade de carbonos. Então, os alcanos são saturados, os alcenos são insaturados e os alcinos são insaturados com tripla ligação. Saturados, ligações simples, alcenos, uma dupla, e alcinos, triplas ligações ou tripla ligação. Começamos com o alcano, não é? O mais simples, eu tenho 1 e eu devo ter o dobro mais 2. Então, o dobro de 1 é 2, mais 2, 4. Isso quer dizer que o alcano mais simples terá 4 hidrogênios e sua fórmula molecular é CH4. E o nome, não é, para um carbono é MET, ligações simples AN, hidrocarboneto O, metano. Outro exemplo é o 2-metilpropano. Então, nós visualizamos que ele tem 4 carbonos. Então eu preciso ter 2 vezes mais 2, né? 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então essa é a forma molecular do alcano 2-metilpropano. Então precisamos saber qual é a cadeia principal dele, não é? A cadeia principal é a maior conexão de carbonos. Quanto mais carbonos eu tenho, maior é a cadeia principal. Então eu tenho um caminho, o reto, esse caminho e esse caminho. Então, qualquer um desses caminhos eu escolher, estarei com a cadeia principal, que tem 3 carbonos. Eu preciso dar a menor numeração para aquele carbono que tem agora o radical. O CH3 substituiu o hidrogênio. Então, eu tirei o hidrogênio e coloquei o grupo CH3. Esse grupo CH3, com um carbono, se chamará metil, porque ele agora é um radical. E no carbono 2, terá um grupo metil. Então eu tenho que começar a numeração 1, 2, 3 do lado direito para o lado esquerdo, e a cadeia principal com 3 carbonos, prop, ligação simples AN e terminação hidrocarboneto. Então esse composto é 2-metilpropano. Vamos para o alceno. Para o alceno é preciso ter 2 vezes a quantidade de hidrogênios. Então eu tenho 2 carbonos, eu terei 4
hidrogênios. Então eu tenho C2H4. Esse alceno é chamado de eteno. 2 carbonos, ligação dupla e hidrocarboneto. Aqui tem um E, né, mas é eteno. Ele também é chamado de etileno e a sua fórmula molecular. Ele é usado para obter álcool etílico e o polietileno também. Outro exemplo de alceno, não é? Você primeiro encontra a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a cadeia principal. Então quer dizer que eu tenho uma ramificação e uma insaturação. Ambas estão no carbono 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse carbono tem um metil, ele tem também uma dupla. Então eu tenho que primeiro dizer o nome. Onde é que está minha ligação? Meu radical está no carbono 2. Então eu coloco 2 metil, cadeia principal pente, 5 carbonos. E na posição 2 eu tenho a dupla em e ele é hidrocarboneto. Então eu tenho 6 carbonos, 5 na cadeia principal e 1 que forma o metil. Então eu preciso ter o dobro de hidrogênios. Então essa é a fórmula molecular, C6H12. Próximo é alcino. Eu terei o dobro de hidrogênios menos 2. Então o dobro de 2 é 4, menos 2 resulta em 2. Esse é o etino com a ligação tripla. E a ligação tripla tem uma sigma e 2 pi. Então é C2H2. Esse é o alcino usado, né? Chamado também de acetileno e usado em maçaricos. Outro exemplo é essa cadeia aqui que eu tenho 3, 6, 7, né, que é a cadeia principal. Qualquer outra possibilidade, né? O máximo caminhos que eu posso ter nessa cadeia é 7, quer dizer que a principal tem 7 carbonos. E no carbono 2, se nós começarmos a numeração daqui, devemos dar sempre a menor. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no carbono 2 eu tenho um grupo metil, outro grupo metil. E no carbono 5 eu também tenho outro metil. E no carbono 3 eu tenho a ligação tripla. Então eu tenho 2, 2, 5, 2, 2, 5, trimetil, não é? Porque são 3, não é? Então você coloca 2, 2, 2, 2, 2, 5, trimetil, cadeia principal com 7 carbonos, hept, a posição da tripla ligação no carbono 3 e o hidrocarboneto. Então esse composto é chamado 2, 2, 5, trimetil, hepteno, 3-ino. E a sua fórmula molecular eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 carbonos, então eu tenho que ter 2 vezes 10, 20, menos 2, eu tenho que ter 18 hidrogênios. Próxima função são os aromáticos, que é o benzeno. Todas essas representações mostram o benzeno. Essa mostra todos os átomos, essa só mostra a ligação entre carbonos e as duplas ligações, e essa mostra os carbonos e a ressonância, o anel ressonante do aromático. Então todo grupo que tiver esse tipo de estrutura ele será classificado como aromático e o nome dele, né, é benzeno. Aqui eu tenho benzenos dissubstituídos, né? Esse aqui é chamado orto, na posição 1, 2. Eu tenho 1, 2 dimetil, né? Ou então orto, porque ele dá a posição 1, 2, 1, 2 dimetilbenzeno. Aqui eu tenho 1, 2, 3, então nesse caso é 1, 3 dimetilbenzeno ou met dimetilbenzeno, porque o met representa a posição 1 e 3 dos grupos metil. Na posição 1, 4, 1, 2, 3, 4 eu tenho para. Então nesse caso eu tenho para dimetilbenzeno. Então esses exemplos de aromáticos com duas substituições. Eu tirei 2 hidrogênios e coloquei 2 grupos metil. O aromático também pode ser condensado, como naftaleno, né, que estamos mostrando, os carbonos e suas ligações duplas. E os aletos, quando nós tiramos um hidrogênio ou colocamos flúor, ou cloro, ou bromo e iodo, que são usados como gases refrigerantes. Um exemplo aí é o clorometano. Então, das próximas aulas vamos ver as funções oxigenadas e nitrogenadas e algumas questões do Enem resolvidas. Valeu, galera, e até mais.